Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre números racionais, onde vamos transformar números decimais em fração. Espero que vocês gostem e entendam e vamos à aula. Da forma decimal para a forma de fração. Exemplos: 2,1. Então, lembrando que a fração tem numerador e denominador, tá? Então, quando o número é finito, ou seja, quando ele tem fim, parou aqui, ó, não tem mais nenhum algarismo, nem tem reticências, nem tem nada, quer dizer que ele é finito. Então, significa que o denominador aqui vai ser uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Tá? E o que é que vai dizer quantos zeros vai ter essa potência de base 10 aqui? É a quantidade de casas decimais no número. Então, uma casa decimal significa que vai ter um zero aqui. Então, vai ser 10. Tá? Duas casas decimais, dois zeros, ou seja, 100 e assim por diante. E o numerador é esse número aqui, ó, sem vírgula. Então, é 2,1, eu tiro a vírgula, fica 21. Aí embaixo, ó, 1, como é uma casa após a vírgula, um zero. Então, 2,1 é a mesma coisa que 21 décimos. Outro exemplo, 3,49. Isso é a mesma coisa, ó, o numerador é esse número aqui, sem vírgula, ou seja, 349. E o denominador 1, aí eu vou ver, ó, duas casas decimais, dois zeros. Ou seja, 349 sobre 100. Mais outro exemplo, 1,431. Do mesmo jeito, o numerador é esse número aqui todo sem vírgula, ou seja, 1431. E o denominador 1, como tem três casas após a vírgula, três zeros, ou seja, 1000. Então, isso é 1431 sobre 1000. Lembrando mais uma vez que esses números aqui representam a mesma quantidade, tá certo? Só que esse está na forma decimal e esse está na forma de fração. Outro exemplo, 3,7. Então, o numerador é ele todo sem vírgula, ó, 37, e o denominador 1, uma casa após a vírgula, um zero, certo? Mais um, 0,3. Observe que agora, se eu tirar a vírgula, vai ficar 0,3. 0,3 é 3, tá certo? Então não precisa colocar o zero. Nesse caso, o zero é à esquerda. Então, um zero à esquerda não altera o valor. Então, isso aqui é igual ao numerador, ó, esse número aqui sem vírgula. Como eu disse, não coloco o zero, então fica 3. E o denominador, 1, uma casa após a vírgula, um zero. Então, 0,3 é a mesma coisa que 3 décimos. 4,13 é a mesma coisa que 413 sobre 1, duas casas, dois zeros, ou seja, 413 centésimos. 8,3 é a mesma coisa que 83 sobre uma casa, quer dizer que é 10. Então, 83 décimos. 1,1 é a mesma coisa que 11 sobre uma casa após a vírgula, quer dizer que aqui o denominador vai ter um zero, ou seja, 10. 11 décimos. Este 7.315 sobre 3 casas após a vírgula, o denominador vai ter 3 zeros. Então, sobre 1000 ou 7.315 milésimos. E aqui, por fim, 847 centésimos. Não é isso? Duas casas, dois zeros. Então, 0,01 é a mesma coisa. Lembre-se que o zero à esquerda não vai colocar. Então, é a mesma coisa que 1 sobre 100, né? Dois zeros. Duas casas após a vírgula, dois zeros. Então, um centésimo. 0,7 é a mesma coisa que 7. E aí, uma casa após a vírgula, quer dizer 7 décimos. Aqui um zero. 0,001. Então, 0,001 é a mesma coisa que 1 sobre 3 casas após a vírgula, então sobre 1000 ou 1 milésimo. 0,5 é a mesma coisa
Aqui 5, uma casa após a vírgula, então 5 décimos. Aqui a gente pode simplificar. Assim como aqui, ó, se quiser simplificar, simplifica, tá? Eu vou simplificar isso só para a gente ter uma ideia de como simplificar, né? Lembrar, mas, embora a gente já esteja fazendo isso. Então, aqui, olha, posso dividir 5 por 5 e 10 por 5 também. Então, divido por 5 e divido por 5. Quando eu divido 5 por 5, isso dá 1. E 10 por 5 dá 2. Então, quer dizer ó, que esse número é igual a esse, que é igual a esse. Os três são a mesma coisa, tá? Representam a mesma quantidade. E, por fim, 0,101. Isso é 101 sobre 3 casas, ó, 3 zeros. Então, 101 sobre 1000 ou 101 milésimos. Observe que esse zero aqui a gente coloca. Ó. Por quê? Porque ele não é o último valor à esquerda. Tem um 1 aqui. Tá? Então, ele permanece. Certo? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E até a próxima.